Oi gente, tudo bem com vocês? Se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreve, já deixa seu like. E hoje eu trouxe para vocês dicas para estudantes, eu espero de verdade que ajude vocês. E também tem lá no Instagram, tá gente? Eu tô com várias dicas para passar para vocês. Então eu vou fazendo post, vou fazendo vídeo aqui para vocês também. Meu Instagram é @carguinha_studies. E agora fiquem com as dicas e é isso! Bom, gente, a primeira dica que eu tenho que dar para vocês, né, para dar aqui é estipule metas, mas estipule metas possíveis de serem alcançadas. Se você nunca estudou, nunca teve esse hábito, não estuda 5 horas de uma vez na primeira vez, porque você não vai conseguir, vai ser algo chato. E estudo tem que ser uma coisa prazerosa. E eu mostro dicas tanto nesse vídeo quanto lá no Instagram. E eu ainda vou trazer mais vídeos com esse tema de como tornar o estudo mais prazeroso com dicas, tá? E a primeira meta que a pessoa estipulou aí, por exemplo, é estudar 5 horas por dia. E aí ela vai fazendo isso aos poucos. Ela divide em semanas para que ela consiga cumprir o objetivo dela. Aí vai dividir em 7 semanas. Esse daí foi um exemplo que eu fiz para mostrar para vocês. E esse ângulo aí ficou meio ruim, gente, mas nos outros vídeos eu vou tentar melhorar. Isso, gente, serve para várias coisas. Se você quer ler muitos livros, vai dividindo aos poucos. Ou se você quer fazer um curso, aprender a fazer aprender a falar uma língua, qualquer coisa que você queira, ou melhorar a sua nota, porque melhorar a nota numa matéria é uma sequência de coisas que você tem que fazer. Você tem que focar na aula, você tem que fazer anotação durante a aula, você tem que estudar a matéria, você tem que prestar atenção na hora que você estiver fazendo a prova. São várias coisas, são submetas. E isso você pode fazer, né, para vários objetivos que você tenha. E aí eu dividi as semanas e estipulou, por exemplo, na primeira semana ela vai estudar meia hora para um começo assim. Depois na segunda semana, 1 hora. Depois na terceira semana, 2 horas. Na quarta semana, 3 horas. Na quinta semana, 4 horas. Na sexta semana, 4 horas e meia. E na sétima, ela já vai estar conseguindo cumprir o objetivo dela, que é 5 horas por dia. Se tá achando que tá muito puxado, vai mais aos poucos. E essa foi a primeira dica. E agora vamos à segunda dica, que é estabeleça recompensas. E isso também é uma das coisas que vai te motivar muito a estudar. Você pensa, se eu sentar aqui agora e estudar, eu vou poder fazer isso depois, ou eu vou conseguir isso depois. Só que essas recompensas não fiquem estipulando coisas muito absurdas e também sejam rígidos com vocês mesmos. Por exemplo, se você estipula que se você estudar 1 hora, você vai ter 10 minutos para mexer em algo que você gosta, para fazer algo que você gosta, seja rígido, não deixa se você estudou 50 minutos, você poder fazer isso. Não fica mexendo ao longo do tempo, porque senão não vai ter o efeito que é para ter. Você precisa aprender a ter disciplina, principalmente na hora do estudo. Aí um exemplo que eu dei foi estudar 1 hora. Se você estudou 1 hora, você tem 10 minutos de intervalo, de descanso. E nesses 10 minutos você pode fazer o que você quiser. Mas, gente, é 10 minutos. Se você estabeleceu 10 minutos, é 10 minutos. Não é 15, não é 20, não é meia hora. Aí você pode mexer em redes sociais, jogar algum jogo que você goste, ou fazer o que você goste de fazer. Lembrando que... e se você tirar, por exemplo, 8 em 10, que é uma... Isso varia de cada um. Tem gente que vai se cobrar tirar 7 em 10, outros 8, outros 9, outros 10. Mas não fica se cobrando muito. Se você tirou 8 em 10, por exemplo, você vai chupar uma bala, por exemplo. E, gente, não fica criando exemplos ou recompensas, né? Não fica criando recompensas impossíveis de acontecer, absurdas, que não sejam autorizadas pelos seus pais, ou que não seja algo que vai te fazer bem. Por exemplo, comer 5 bombons. Isso não vai fazer bem para sua saúde. Estipule algo que seja saudável e coerente, tá bom?
E se os seus pais não autorizam isso, não façam, tá bom? Não, tipo, você quer uma recompensa, mas os seus pais não deixam, então não faça. Tem que ser algo simples, sabe, gente? Não fique imaginando ou criando recompensas gigantescas para coisas simples. Recompensa serve para te motivar, uma simples motivação. Então, gente, essa foi a segunda dica. Se vocês estão gostando desse modelo de vídeo, já deixa aí nos comentários. E também já deixa o seu like, tá, gente? Deu mostrando pra vocês, mas escrevendo e não falando. Mas eu também posso trazer falando, mostrando meu rosto. E agora vamos para a terceira dica. A terceira dica é: tenha um ambiente de estudos que você possa estudar. Um ambiente tranquilo, de preferência sem barulho, sem pessoas falando, sem TV ligada, por exemplo. E aí é um lugar que esteja de preferência só você, silencioso, que você possa estudar sem interrupções. Se você estuda, por exemplo, na sala com a TV ligada, com os seus pais falando no telefone, isso vai atrapalhar vocês. É muito, muito importante mesmo vocês terem um ambiente que só vocês estudem. E aí, por exemplo, eu coloquei uma videoaula para assistir. E, gente, quando começarem as minhas aulas ainda não começaram. Vocês querem study vlog? Se vocês querem, deixem aí nos comentários que eu tô pensando em trazer isso pra vocês, mas eu tenho que saber se vocês querem, né? Pega o seu caderno aí, faça as anotações aí que você acha, assista a sua videoaula ou a sua live, por exemplo, se você estiver fazendo live, ou então uma atividade que você tenha para fazer, qualquer coisa, mas é importante que tenha um ambiente tranquilo. Gente, isso interfere muito, muito mesmo. E essa foi a terceira dica. Bom, gente, a quarta dica que eu considero ela muito importante é: assista vídeos aulas. Sério, isso me ajuda muito mesmo, sabe, nos estudos. Aí eu dei 3 dicas pra vocês, mas eu fiz um post lá no Instagram que tem vários videoaulas, canais no YouTube que eu uso para estudar. Aí eu só mostrei um exemplo para português, para história e para ciências. Só que lá no meu Instagram você consegue ver para várias matérias e vários outros canais. Lembrando que tudo isso que eu tô mostrando é que eu uso, tá, gente? Isso é muito bom porque se você tem um professor na escola, por exemplo, né? E ele tem um jeito de explicar. Só que se você vê de outro professor, você consegue aumentar e entender melhor. Agora vamos para a quinta dica, que é: faça anotações durante a aula, durante uma videoaula, se você estiver assistindo, né, ou fazendo um resumo, que isso ajuda muito, sabe? Depois, primeiro, porque quando você está escrevendo, você está fixando mais ainda o conteúdo na sua mente. Segundo, depois você pode revisar essas anotações. Se você está vendo um vídeo de 20 minutos e você vai fazendo as anotações, esse vídeo você vai conseguir resumir e depois é só você pegar para ler. E fica, tipo, bem menor, você economiza bem menos tempo e pode servir como um modo de revisão. E, gente, aí eu tava fazendo as anotações e depois eu pretendo trazer para vocês como ter um caderno organizado, tá? Um caderno mais organizado, que você consiga entender melhor e te dê orgulho de olhar para aquele caderno, sabe? Agora vamos para a sexta dica, que é uma dica bônus, que é: coloque um temporizador para que você possa estudar, um alarme, de modo que naquele momento você só estude. Eu coloquei um temporizador aí no computador, né? E nesse tempo você vai ficar focado, você não vai ficar mexendo em rede social, em jogo, fazendo videochamada, conversando com seus amigos ou em qualquer outro site. Você vai ficar estudando exclusivamente. Você tem que saber separar o que que é hora de estudar e o que que é hora de se divertir. Essa é uma das coisas principais. E então eu coloquei aí o temporizador para começar a rodar e fui estudar. E bom, gente, essas foram as dicas, né, que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Tchauzinho.